Olá, hoje trago-vos exemplos de ervas aromáticas que podem cultivar dentro de casa caso não tenham disponibilidade de espaço exterior para tal. Por isso, se gostam deste tipo de conteúdos, deixem o vosso gosto e subscrevam o meu canal para garantirem assim que acompanham todos os próximos vídeos. Estão curiosos para saber quais as 5 aromáticas que vou falar neste vídeo? Então, já sabem, continuem a assistir este vídeo para descobrir. Muitos jardineiros e horticultores apaixonados pela cozinha criaram o seu próprio jardim de ervas aromáticas nas suas janelas, sob a influência muitas vezes de lâmpadas fluorescentes da cozinha ou ao lado das luzes interiores da sua casa. O sucesso destas práticas, devido no fundo à farta informação disponível para realizar este tipo de cultivos, é muito variável e fácil no fundo de colocar em prática. Mesmo assim, caso vocês que estão a assistir este vídeo decidam cultivar ervas na janela da vossa casa, tenham em mente que certamente precisarão de mais luz para ter uma boa colheita. Realmente, a luz neste tipo de plantas é vital e muito importante e por isso precisa de a garantir para ajudar as suas aromáticas e para que a sua produção seja ótima, pois grande parte da luz que elas recebem será no fundo transformada na possível produção que pode obter delas. A luz em grande quantidade é também essencial para que as plantas possam assim produzir os óleos necessários que lhes conferem um sabor especial e intenso característico. Tenha então em atenção alguns ensinamentos básicos para ter sucesso nas suas ervas aromáticas. Não é necessário cuidados muito especiais, no entanto, há alguns cuidados que deve garantir ao máximo. O cuidado número 1 essencial é ter recipientes adequados, tais como floreiras, canteiros, vasos, entre outros. Depois, deve ter pelo menos 5 horas de luz por dia, caso seja luz solar direta, melhor. Depois, deve ter um substrato adequado para plantas aromáticas e, como é óbvio, água suficiente para garantir a rega das suas aromáticas. A primeira erva que vou recomendar para cultivar no interior da sua casa é o manjericão. O manjericão é uma planta anual, que é no fundo muito aromática, caracterizada por ter folhas verdes e ovais com um perfume característico. O seu cultivo exige alguma atenção, uma vez que é uma planta muito sensível. Gosta de solo úmido e bem drenado, com uma boa exposição solar e não gosta de mudanças extremas de temperatura, pelo que deve ter isso em atenção. Ao ar livre, não suporta temperaturas muito baixas, sendo o ideal uma temperatura mínima que ronde mais ou menos os 12 graus. A rega deve ser frequente, mas em poucas quantidades, de modo a não ficar alagada, dado que esta aromática é sensível a este fator e por isso deve também garantir uma boa drenagem. Outra dica, no fundo, extra. Para incentivar o crescimento, deve cortar as primeiras flores, pois vai fazer assim aumentar o número de folhas e o ciclo da planta. A segunda planta que vamos falar é os coentros. Os coentros gostam de sol e adaptam-se bem praticamente a qualquer tipo de solo. Entram em floração a partir de maio e esta pode estender-se até setembro. Têm um ciclo de vida anual e podem começar a ser semeados a partir de março, estendendo-se a sementeira pelos meses de abril, de maio, de junho, de julho e agosto. Caso pretenda plantar, saiba que o pode fazer em qualquer época do ano. Se optar por cultivar coentros numa floreira, por exemplo, saiba que num recipiente com uma dimensão de 15 a 20 cm podem no fundo caber 2 a 3 plantas desta aromática. Proceder à colheita 2 meses após a sementeira ou 1 mês após a plantação. No que diz respeito à manutenção, vá cortando à medida das suas necessidades, tendo sempre em conta que convém ter esta aromática em quantidade semeada em várias épocas do ano distintas. Aconselho que os coentros sejam cultivados sozinhos, pois por vezes inibem a germinação das sementes de outras plantas que estiverem próximas e por isso tenha este fator em consideração. Quanto às necessidades em água, não gosta de condições extremas, ou seja, nem água em excesso, nem secura extrema e por isso, por essa razão, deve tentar criar uma situação de equilíbrio neste parâmetro.
A terceira aromática é o cebolinho. O cebolinho é uma planta aromática, bonita, com muito sabor e que se dá bem em recipientes como, por exemplo, os vasos e as floreiras. É uma opção excelente para temperar as sopas, as saladas, os molhos e as entradas. Sabia, por exemplo, que as flores de cebolinho são comestíveis? Pode usá-las em saladas ou molhos, por exemplo. O seu ciclo de vida é anual e a sua época de floração é a primavera-verão, apresentando flores roxas. Quanto à época de sementeira e plantação, pode cultivar em qualquer altura do ano, assim como a época de colheita também pode ser feita ao longo do mesmo período. Pode cultivar na varanda, no terraço ou no interior da sua casa, desde que tenha mais de 6 horas de luz por dia. No que diz respeito à rega, regue regularmente, mas evite o excesso de água, pois pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento. Mais uma vez, use um substrato fertilizado que seja adequado para aromáticas e escolha, como vaso ou floreira, no fundo, qualquer recipiente que tenha no mínimo de 20 a 30 cm de comprimento ou diâmetro. Como sugestões de plantação, pode sempre plantar ou semear o cebolinho em vasos ou floreiras sozinho, ou, se a floreira for grande, pode cultivar juntamente com outras aromáticas, como o manjericão, a salsa e os coentros. A quarta erva é a hortelã e é provavelmente uma das ervas aromáticas mais conhecidas e possui um sabor e um aroma que até os mais leigos da cozinha conseguem identificar. É uma erva perene e possui folhas semelhantes a feltro que podem ser usadas nas mais diversas utilidades culinárias. Existem várias espécies de hortelã devido aos inúmeros cruzamentos e híbridos e por essa razão pode ser mais difícil saber qual espécie escolher. A hortelã gosta de solos frescos, arenosos, argilosos, francos, com uma boa quantidade de matéria orgânica e calcário. Devem ser profundos, ligeiramente úmidos, permeáveis e com um pH entre 6 e 7. Se pretender plantar no interior da sua casa, use um substrato adequado. A hortelã é das ervas mais resistentes e de fácil cultivo. Basta oferecer à planta água e sol na medida certa que ela terá o seu pleno desenvolvimento. Uma das vantagens desta planta medicinal e aromática é uma boa adaptação a recipientes com vasos e floreiras. Mesmo sendo considerada por muitos uma planta invasora, este tipo de recipientes conseguem no fundo contê-las perfeitamente, pois as raízes acabam por se espalhar no fundo destes recipientes até preencherem todo o espaço disponível. Pode deixar os vasos da hortelã em locais ensolarados ou com sombra parcial, desde que abrigados do vento. O importante é que recebam sol suficiente para que as plantas cresçam saudáveis e produtivas. O solo deve ser rico em matéria orgânica e deve estar sempre úmido, mas nunca encharcado, pois a hortelã é exigente em água. Fora esses detalhes, a hortelã é uma excelente opção para quem gosta de plantas que exigem poucos cuidados e pouca manutenção. Por último, a salsa. Pode semear salsa durante todo o ano, embora a salsa se desenvolva melhor nos meses mais frescos e o ideal é semear ou plantar as mudas durante todo o ano de forma escalonada, no fundo para ter sempre a salsa disponível a colher. Os melhores meses para fazer as sementeiras são o março e o abril e o agosto e o setembro. Mesmo que não tenha uma horta, pode sempre semear a salsa num vaso. Caso os pés de salsa estejam muito juntos, elimina alguns para, no fundo, garantir um maior crescimento dos pés que ficarem no recipiente. A salsa gosta de água suficiente para manter o solo úmido sem encharcar e, à medida que cresce, deve aumentar a quantidade de água que aplica. Posteriormente, deve continuar a regar regularmente. Regue regularmente ao fim do dia ou de manhã, nas horas mais frescas, para que no fundo as úmidas não queimem com o sol, e esta no fundo é uma regra básica que deve seguir para todas as suas plantas em geral. Quando a salsa começar a florir, as suas folhas começam a perder aroma e sabor e por isso uma forma de prolongar a produção de folhas é cortar todas as hastes florais de imediato para prolongar a sua produção.
Para obter sementes de salsa, selecione 1 ou 2 pés fortes e viçosos, sem cortar as hastes, até florirem e produzirem as sementes que poderá usar nos anos seguintes. Em condições ideais, um pé de salsa pode atingir até 80 cm e dar semente se nunca o cortar. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos tenha sido útil e que consigam, no fundo, aplicar estas dicas aí na vossa casa. Como sabem, hoje em dia, não ter, no fundo, um espaço disponível exterior não é limitativo de termos as nossas próprias produções e este é um bom exemplo disso. Espero que tenham gostado, vemo-nos no próximo vídeo, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Até à próxima!